Olá, adoradores! Chegamos ao Salmo 119, o capítulo mais longo da Bíblia, que descreve como a palavra de Deus nos capacita a crescer em santidade e a lidar com as perseguições e pressões que sempre acompanham uma caminhada obediente na fé. O Salmo é um acróstico e está dividido em 22 seções, de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico. Cada seção tem 8 versículos. Sendo assim, cada uma das 22 seções recebe uma letra do alfabeto hebraico e cada um dos 8 versículos dessa seção começam com a mesma letra. O Salmo 119 é notável pela frequência com que se refere à palavra de Deus. Ela é mencionada em quase todos os versículos. O autor, que é desconhecido, usa pelo menos 8 palavras diferentes para se referir às Escrituras: lei ou Torá, palavra, julgamentos, testemunhos, mandamentos, estatutos, preceitos, promessa. A primeira seção deste salmo, que começa com a letra Aleph, nos fala sobre a bem-aventurança daqueles que andam conforme a palavra de Deus. Para desfrutar desta bem-aventurança, devemos ser irrepreensíveis diante do Senhor, obedientes à sua palavra e sinceros em nosso relacionamento com Ele. A seção da letra Bet nos ensina a cultivar a santidade. Todos nós, especialmente os jovens, enfrentamos nossos próprios desafios para viver uma vida pura. Por isso, precisamos buscar ao Senhor, contar com a ajuda do Espírito Santo e investir tempo na palavra de Deus como nosso bem mais precioso. A seção Gimel nos mostra a ação da palavra de Deus nos momentos difíceis da vida. O salmista passou por muitas situações que dificultaram sua comunhão com Deus e a sua palavra. Ele precisava de sabedoria para lidar com essas situações difíceis e encontrou orientação na palavra de Deus. Foi uma boa maneira de manter a mente pura e confiante. Na seção Dalet, aprendemos que nem tudo está perdido. O salmista inicia a sessão declarando que está prostrado no pó e dali ele orou: vivifica-me. É quando sentimos que estamos na pior que o Senhor aparece com o que há de melhor e nos concede a graça que precisamos. Na sessão Re, o salmista pede ajuda para viver uma vida justa. As orações nesta sessão têm o sentido de faz-me aprender, faz-me compreender, faz-me andar e assim por diante. O que vemos aqui não é um apelo à orientação em um caso de dificuldade, mas sim um apelo para que Deus mostrasse claramente a sua perfeita vontade. Na sessão Vav, aprendemos que a palavra de Deus liberta. Quase não há palavras em hebraico que comecem com a letra Vav. Ela é mais usada como conjunção. Por isso, todos os versículos dessa seção, no original, iniciam com a conjunção Vav. Aqui aprendemos que o espírito de santidade é um espírito livre. Ele liberta os homens e lhes permite andar no caminho da obediência à palavra de Deus. Na seção Zain, vemos o poder da palavra de Deus para confortar e fortalecer. Ao que parece, aqui o salmista está sentindo uma grande aflição, mas ele não pede por ajuda. Em vez disso, ele declara que confia no que Deus escreveu em sua palavra e continuará a amá-la e a obedecer os seus ensinamentos, independente das circunstâncias. A seção Het nos ensina que Deus é tudo o que precisamos. Enquanto estudava a palavra de Deus, o salmista foi levado a avaliar a sua própria vida. Isso causou uma poderosa revolução dentro dele, que o levou a chegar-se mais ainda ao Senhor como sendo único e suficiente em sua vida. Na seção Tet, aprendemos que Deus é bom o tempo todo. Ele faz o que é bom porque aquilo que ele faz é segundo a sua palavra, e a sua palavra é boa. Nem seu caráter, nem sua palavra mudarão, de modo que Deus é e sempre será bom. Seja em tempos de luta ou de bonança, podemos afirmar de todo o coração que Deus é sempre bom.
A seção Iod nos ensina a valorizar a palavra de Deus. A pequena letra hebraica Iod é a letra que Jesus chamou de J em Mateus capítulo 5. A compreensão de Deus como Criador sábio e amoroso deve nos levar ao ponto de admitir a necessidade de aprender e receber sua palavra como um mandamento precioso a ser obedecido. Na seção Kaf, somos exortados a ter paciência e fé na palavra de Deus. O salmista está muito aflito, mas encontrou esperança e força na palavra de Deus. É nela que encontramos paz e poder para vencer. Na seção Lamed, aprendemos que a palavra de Deus está estabelecida no céu. E o que está estabelecido no céu não mudará na terra, quer os homens acreditem ou não. O salmista cria, assim como nós cremos, que as escrituras vêm do céu e não da terra, vêm do Senhor e não do homem. A palavra de Deus é imutável e permanecerá inalterada para sempre. A seção Mem nos ensina sobre a doçura da palavra de Deus. Essa seção é uma pura canção de louvor. Não contém uma única petição, é apenas um alegre derramar do coração do salmista. Sua devoção construiu um relacionamento de amor entre ele e a palavra de Deus. E foi ali que ele encontrou, e nós também encontramos, alimento e remédio, luz e conforto, porque a palavra de Deus é vida. Na seção Nun, somos estimulados a confiar na orientação da palavra de Deus. O salmista sente que cada passo que ele dá está sempre cercado de perigos. Por isso, clamou por lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. E a palavra de Deus lhe mostrou os próximos passos a seguir. Um dos benefícios mais práticos das Sagradas Escrituras é a orientação de como proceder na vida diária. Na seção Samek, vemos a ênfase no suporte, sustento e apoio que encontramos no Deus da palavra. Observe que o salmista não fala da palavra de Deus como sendo sua grande defesa, mas atribui isso ao próprio Deus. Ele sabia que sozinho ele não poderia resistir diante dos seus inimigos. Por isso, por 2 vezes, ele pede a Deus que o sustente com a sua palavra. Na seção Ain, somos exortados a andar em retidão conforme a palavra de Deus. Por 3 vezes o salmista se autodenomina servo de Deus e pede ao Senhor que o defenda da opressão dos orgulhosos. Em sua oração, ele queria que Deus fosse o seu fiador, ou seja, o seu responsável diante dos seus opressores, exatamente o que Jesus é para nós hoje. Na seção P, vemos como a palavra de Deus é maravilhosa. O salmista declarou que os testemunhos do Senhor eram como uma fonte contínua de fascínio para ele. A palavra maravilhosos equivale à palavra milagrosos, ou seja, os testemunhos do Senhor são sobrenaturais em seus efeitos, pois instruem, elevam, fortalecem e confortam a alma. Na seção Tsad, vemos que a palavra de Deus é justa, pura e verdadeira. A letra inicial com a qual cada versículo desta seção começa, no original, soa como a palavra hebraica para justiça. Sendo assim, a tônica dessa seção é justiça. O salmista entendeu que o caráter justo de Deus foi manifestado em sua palavra ou em seus juízos. Nisto, a palavra de Deus é uma revelação exata de Deus, não apenas dos seus pensamentos, mas também do seu próprio caráter. Na seção Kof, o salmista se dirige ao Deus da palavra. Esses versículos são sobre a vida de oração do salmista e de como ele aprendeu a usar a palavra de Deus em suas orações. E assim aprendemos que todos os que clamam a Deus com um coração íntegro nunca sairão do trono da graça sem uma bênção. Na seção Resh, aprendemos a como ser vivificados ao longo da jornada. Por 2 vezes o salmista pede: vivifica-me. Se lermos e obedecermos ao que a palavra nos diz, seja em oração, arrependimento, dedicação e em buscar a Deus de todo o coração, ela será uma fonte de vida, tanto pessoal quanto coletiva.
Na seção Shin, vemos a bênção de uma vida equilibrada. Essa seção não tem nenhuma oração explícita. Há sim uma espera silenciosa e obediente por Deus. O salmista obedecia e amava a palavra de Deus como seu tesouro, e isso lhe trouxe os benefícios reais de uma vida equilibrada. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 164, que nos leva a uma reflexão interessante. Nós louvamos a Deus 7 vezes por dia ou só uma vez a cada 7 dias? E finalmente, na última sessão, a sessão Tal, vemos o salmista desejando ser procurado. Ele começou o salmo com uma bem-aventurança, mas o encerra com uma advertência. Veja que Deus nos dá promessas e certezas para que não fiquemos desesperados, mas também nos dá advertências para que não nos tornemos atrevidos. Depois de estar consciente da sua própria fragilidade e das suas tendências pecaminosas, o salmista se sentiu desgarrado como uma ovelha perdida e pediu a Deus que o buscasse. O último versículo é especialmente emocionante, pois na verdade todos nós devemos orar para sermos visitados, procurados e transportados pelo sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo Deus amoroso de ontem, hoje e será para sempre. E amanhã nós vamos refletir no Salmo 120, que é o primeiro de um conjunto de 15 salmos conhecidos como Cânticos dos Degraus. O porquê deste nome e a mensagem maravilhosa que ele traz, você confere amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!